Oi, gente! Aqui quem fala é a Maria e hoje eu vim trazer uma história super importante e super famosa, tem até música. Mas antes disso eu quero te pedir que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário caso você tenha alguma dúvida ou algo para me falar. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, eu sempre tô postando coisas de conteúdo cristão mesmo lá no meu Instagram, então caso você queira acompanhar é só você entrar lá. E se você quiser também mandar uma mensagem, que eu amo conversar, é só entrar lá e me chamar, tá bom? Simbora! Bom, hoje eu vim falar de Zaqueu. Gente, essa é uma história muito famosa, tem até aquela música, Como Zaqueu. Eu não canto, então eu não vou cantar, senão eu vou assustar vocês, mas vamos lá. A música fala que quer ser como Zaqueu, que quer que Jesus entre na nossa casa, assim como aconteceu com Zaqueu. Mas, gente, falar assim da história de Zaqueu e olhar essa parte é lindo. Mas será que a gente já viu a caminhada que ele teve para chegar nessa parte? E é sobre isso que eu vim falar hoje. Sobre a caminhada até Jesus. Sobre a nossa caminhada cristã. E com isso, para isso, eu vim falar da história de Zaqueu. Tudo que ele passou antes que Jesus entrasse na sua casa. Vamos lá. Bom, para deixar vocês em um contexto, né? Zaqueu, ele era um publicano. E o que é um publicano, Maria? Os publicanos eram as pessoas que cobravam os impostos. Só que Zaqueu era chefe dos publicanos. E essas pessoas, eles tinham uma péssima fama na cidade, na região, porque eles cobravam impostos a mais do que a verdadeira taxa. Então eles, extorquiam as pessoas, roubavam as pessoas, cobravam a mais do que era para ser cobrado. Então eles eram pessoas que eram excluídas da sociedade, eram chamados de traidores, de ladrão, olha isso. E Zaqueu era um deles, era excluído. Eles eram proibidos de entrar nas sinagogas, ou seja, quem era cobrador de imposto automaticamente já era mal visto pela sociedade. Zaqueu, ele era muito rico e ele tinha, todo o status, porque ele era chefe dos cobradores, só que algo faltava nele, a riqueza dele não o preenchia. Então aqui eu quero te mostrar uma coisa bem rapidinho, não é o foco desse vídeo, mas eu vou te falar. Olha como o dinheiro não completa. Gente, o espaço que é para Deus, só Deus vai preencher esse espaço. Não é prazer, não é luxúria, não é roupa, não é carro, não é comida, não é nada dessas coisas. O que é de Deus no seu coração, só Deus pode completar. E enquanto esse espaço não for completado por Deus, você sempre vai sentir esse vazio. Bom, voltando para a história, o Zaqueu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, ele correu. A Bíblia fala que ele correu para ver Jesus. Eu vou deixar aqui os versículos que falam, de toda a história. E aí, caso vocês queiram ler depois, ou no meio desse vídeo, eu vou deixar aqui só para vocês saberem. Como foi o caminho até chegar a Jesus? Eu quero falar aqui de algumas barreiras que ele encontrou e que ele superou para chegar até Jesus. Ele superou a barreira da sua profissão. Gente, ele não ligou para o que iam falar. Ele não ligou para os comentários, para as opiniões. E, gente, na nossa vida, quando a gente escolhe seguir Jesus, escolhe ir até Jesus, sempre vão ter aquelas pessoas que vão comentar. Se você tá na escola, sempre vai ter aquelas brincadeiras de mau gosto. No seu trabalho, sempre vão ter pessoas que vão zombar, vão falar, vão questionar, sempre vai ter. Só que, assim como o Zaqueu fez, assim nós temos que fazer. A gente tem que superar isso, não deixar isso atrapalhar o nosso desejo de chegar até Jesus. A gente não pode deixar isso ficar entre a gente e Jesus. A gente tem que ignorar e não desviar do nosso alvo, que é Jesus. O segundo problema, a segunda barreira que ele encontrou foi o seu tamanho. Na Bíblia fala que Zaqueu era pequeno. Gente, se talvez ele fosse do tamanho de um jogador de basquete, ele teria ficado no meio da multidão. Mas não, ele era pequeno. E ao invés de ele olhar isso como fracasso, ele olhou isso como oportunidade, como um instrumento e subiu na figueira. Eu quero relacionar esse ser pequeno com as nossas limitações pessoais. Às vezes a gente foca muito nelas, a gente não é isso,
não tem aquilo, não consegue isso. Então, a partir de hoje, eu quero te convidar a fazer assim como Zaqueu. Ao invés de olhar isso como fracasso, olhe isso como um trampolim para te jogar na presença de Deus. Lembra que Deus fala que Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, enquanto pra gente é fraqueza, pra Deus é aperfeiçoamento. Terceira coisa, Ele venceu o seu ego. Gente, a gente sabe muito bem como uma pessoa rica, uma pessoa de títulos, de status se comporta. E Ele não deixou isso barrar Ele. Ele não deixou suas conquistas barrarem Ele. Gente, porque vamos falar entre nós. Do que a gente pode se vangloriar? O que a gente fez que não foi Deus que permitiu? Nada. A gente não fez nada que Deus não tenha permitido. Então a gente vai contar papo por quê? Quem somos nós? Qual é a nossa maior importância do que de outra pessoa? Gente, a alma para Jesus tem o mesmo valor. A alma do Justin Bieber tem o mesmo valor para Jesus do que aqueles moradores de rua, que são muitas das vezes ignorados pelas pessoas. Tem o mesmo valor. Quarta coisa, a multidão. Gente, na Bíblia, mostra diversas vezes que a multidão foi um problema de chegar até Jesus. Gente, vamos ter cuidado com as multidões. Elas querem ficar impondo opinião, querem ficar impondo padrão de vida, padrão de pensamento. Gente, cuidado com amigos, parentes. Gente, a mesma multidão que te aplaude e te diverte é a mesma multidão que ocupa o momento que você tem que estar com Deus. Então saiba dividir. Saiba o momento amigo, porque, gente, amigo é maravilhoso, divertido, risada. Eu amo Jesus Cristo. Mas saiba dividir os momentos. Momento da multidão, dos amigos, de diversão e o momento que você separa para Deus. Gente, depois de todas essas barreiras vencidas, Jesus o viu e falou que era necessário que ele ficasse na casa de Zaqueu. Na nossa caminhada cristã, assim como essa história, vai ter diversos obstáculos. Só que quando a gente entende e a gente percebe o quão grande é servir Jesus e o quão espetacular é ter a presença dele, a presença do Espírito Santo, isso se torna menos difícil. Não vou falar que é fácil, porque não é. Porque eu também passo por coisas que eu falo, Jesus Cristo, me ajuda. Então, a gente vai passar por momentos difíceis. Jesus advertiu sobre isso. Ele falou que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, gente, a gente está travando uma batalha com alguém que já ganhou essa batalha. Então, tem de bom ânimo, porque ele já venceu e você vai vencer junto com ele. Outra coisa que a gente pode observar, Zaqueu era um pecador. Ele extorquia as pessoas e mesmo assim Jesus foi para a casa dele. Ao invés de Zaqueu ficar com vergonha por causa dos pecados dele, ele correu para Jesus. E ele não correu de Jesus, ele correu pra. Quantas vezes a gente deixa de ir para Jesus por vergonha do que a gente fez? Ou com a intenção de querer mudar antes de ir para Jesus? Gente, a Bíblia fala que a nossa carne não faz nada para o bem do Espírito. Então, se você está esperando você mudar ou você parar de pecar para você ir para Jesus, eu sinto muito, mas não vai dar certo, porque é nele que a gente se santifica. Quando você chega para Jesus, não é ele que se suja, é você que se limpa. Então vai do jeito que você tá e deixa Jesus te transformar. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham sido edificados. Deus abençoe. Um beijo!